Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos continuar então. Abra em Efésios, capítulo 1, verso 13. De manhã, nós falamos sobre esse processo que estamos vivendo durante todo o ano de 2019, e que, na verdade, ainda entrou por 2020 e vai até o retiro de carnaval, que é o tema do ano, autoridade e graça. E falávamos sobre as consequências da graça de Deus numa série de mensagens que eu comecei hoje de manhã, passa agora de noite, continua na quarta-feira e no domingo que vem de manhã e de noite, talvez até o outro domingo. E dentro das consequências da graça, pela manhã, falamos que tudo tem um início. E eu até pedi para a igreja repetir, que tudo tem um início. Seja bom, seja algo ruim, tudo tem um início. E o início da consequência da graça de Deus em nossas vidas é a conversão. Repita comigo, tudo começa na minha conversão. Tudo. E falávamos que conversão é esse momento, é essa emoção que você sente, é esse quebrantamento, essa experiência, essa esperança que nasce, esse perdão que você libera, esse perdão que você recebe, esse arrependimento que você tem de não querer continuar fazendo as mesmas coisas, até porque nada muda. Se nada muda. E a conversão é justamente essa, a mudança do curso que você ia tendo na vida até então. Até porque é insano querer chegar a lugares diferentes fazendo o mesmo percurso. É irracional querer chegar a resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Daí a frase do grande filósofo, nada muda se nada muda. Então veja, a conversão, ela é esse processo de transformação e de mudança. E no ato da conversão, acontece o que está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, em Jesus, no nome, na conversão, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no momento que vocês se converteram, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, querido? Selo serve para que uma carta ela chegue nas mãos do destinatário, chegue no lugar onde ela tem que chegar. E a Bíblia então fala que o selo que nos leva para o lugar que Deus tem preparado para nós é o Espírito Santo de Deus. Amém? Até aí falávamos nisso nessa manhã. E eu quero continuar falando sobre esse selo do Espírito Santo, lendo contigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que é um outro texto que fala da conexão entre o Espírito Santo, entre o selo do Espírito Santo, entre essa marca sobrenatural que vem de Deus na vida daquele que crê e confessa com a sua boca, esse Espírito Santo que nos marca e que transforma a nossa vida e garante a nossa salvação, garante a vida eterna. O texto de 2 Coríntios 1, 22 diz assim, ele nos selou aqui como sua propriedade. E de que maneira esse selo acontece? Como esse selo se dá? Quando ele pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia de que nós vamos morar no céu, daquilo que está por vir. A garantia da sua salvação é o Espírito Santo de Deus. Então veja, a pergunta é, como eu me converto? A resposta é, quando eu tenho um momento, quando eu confesso com a boca, quando eu creio no coração. A pergunta agora é, o que acontece quando eu me converto? Vem um selo de Deus que é o Espírito Santo, que agora entra no meu coração. Então veja, eu sou salvo por causa do Espírito Santo de Deus que está na minha vida. É isso o que chancela, o que marca, o que confirma a minha salvação. Os que têm dúvida se estarão salvos, que vão para o céu ou não, estão, na verdade, declarando que estão sentindo a ausência do Espírito Santo. Pois aqueles que têm o Espírito Santo não têm dúvida alguma de que são cidadãos do céu e que vão morar para sempre na presença de Deus. Porque esse selo do Espírito de Deus nos dá essa garantia.
Não tenho como te explicar e nem teria como te explicar isso. É algo que simplesmente acontece. Deus chancela, pá! E eu não preciso explicar, eu sei. Há coisas, eu vou repetir algo que eu falo sempre, que se eu tentar te explicar, você não vai entender. Mas se você entende, eu não preciso explicar. E essa é uma destas coisas inexplicáveis, mas que são compreensíveis, porque acontecem no campo, no mundo espiritual. Então, o Espírito Santo, ele sela nossos corações, e isso nos dá a garantia do que está por vir. E o que está por vir? O novo céu, a nova terra, um lugar que Jesus preparou para todos aqueles que creem. Posso ouvir um aleluia? Isso! Aleluia! Muito bom. Então, dentro desse desenvolvimento das consequências da graça de Deus, que começa na conversão, que é uma declaração pública da minha fé, uma confissão da minha fé, um testemunho da minha fé, que me faz ser diferente, que me faz mudar o que eu fazia, né? Que me faz alterar aquilo que eu já vinha praticando. Acontece também na minha conversão um selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, essa chancela, que me dá o direito de ir para o destinatário, para as mãos de Deus, no lugar que eu estou endereçado para ir, que é no céu, aonde o Senhor Deus está. É o selo do Espírito Santo que me garante chegar lá. Isso eu estou tentando explicar para você o que é a graça de Deus. Porque de uma maneira mais pueril, superficial e mais prática e fácil, costumamos dizer que a graça é um favor imerecido. Costumamos dizer que a graça é quando nós temos acesso a algo que não era mérito nosso. Costumamos dizer que não é por meritocracia, mas é pela graça, não é pelo que eu faço, não é pela minha capacidade, não é pelo quanto eu sei, mas é pelo que Deus depositou em mim. E isso significa a compreensão de que o que Deus depositou em mim não tem como eu alcançar sem que Deus queira me dar. Por isso é que é pela graça que sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dado por Deus, é um presente, é um dom de Deus, porque a salvação, ela acontece, ela é determinada pelo selo do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então eu posso tentar responder a você o que é a graça de Deus, e eu posso dizer para você, é a restauração da vida do homem que se dá com a presença do Espírito Santo dentro do coração do homem. Sem a presença do Espírito Santo, sem salvação. Sem a presença do Espírito Santo, sem graça. Sem a graça, a vida é uma desgraça. E o termo é esse mesmo, desgraça. Des é um prefixo que significa negação. A vida sem a graça de Deus é uma desgraça. Então, se a vida é dura, hoje eu conversava com uma ovelha querida e estava explicando para ela que quanto mais maduro a gente vai se tornando, mais a gente vai descobrindo que a vida é dura para todos o tempo todo. Porque nós imaginamos que a vida ela é linda, né? É uma vida pintada na aquarela da música do Vinícius, ou é uma vida que é redondinha, onde tudo funciona, até que você se encontra com a vida, até que o Marquinhos e a Juliana casaram, e agora eles descobriram que tem que pagar conta de luz. A vida é dura, as contas chegam, os problemas acontecem, e aí é que faz toda a diferença o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Né? O livro de Provérbios fala que quando nós temos a sabedoria de Deus, nós sabemos guardar o nosso coração, e isso traz saídas para as nossas vidas. Sobre tudo que eu devo guardar, deve guardar o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso é fruto da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, não guarda o seu coração, e a vida fica um labirinto sem saída. Por isso, tantos querendo suicídio, tantos querendo se cortar, tantos revoltados com a vida, tantos infelizes, insatisfeitos, e tantos que não liberam o perdão.
Porque quando a gente encontra a maturidade, a gente vai ver que a vida é dura e é difícil para todos o tempo todo, e aí você tem duas possibilidades: ou você se revolta, ou você supera. E é aí que entra o Espírito Santo de Deus, que lhe capacita, lhe empodera, lhe dá condições de superar. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos: em todas essas coisas, porém, nós somos... aleluia! Mais do que vencedores. Então veja, o Espírito Santo de Deus é essa restauração dentro da vida do homem, que se dá com a presença do Espírito de Deus e que nos traz aquilo que todos nós queremos: vida. O Espírito da vida nos traz vida. O Espírito da vida nos enche de vida. E aqui entra uma doutrina bíblica que eu preciso passar para você. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha alguma compreensão, mas eu preciso passar para você aquilo que é parte deste ministério, aquilo que flui daqui desse lugar, para que você entenda o que é vida. E a Bíblia, ela não tem uma palavra só para falar de vida. É interessante que quando se traduz a Bíblia para o português, a gente perde a riqueza do texto, porque vida é bios, vida é psique e vida é zoe. Mas o que é vida? Então, são palavras que têm perspectivas diferentes, aplicações diferentes, mas que no português a gente resume: é vida. Você já ouviu falar que nós temos corpo, alma e espírito? Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar nisso? Essa é uma filosofia grega. Você sabia disso? Foram os gregos que alcançaram esse discernimento. Que Paulo, que teve o ensinamento grego, mas que tinha agora a revelação do Espírito de Deus, ele pôde compreender de uma outra maneira que os gregos que tinham apenas a filosofia nunca conseguiram alcançar. Por isso depois o próprio Paulo fala que ele derruba a parede da separação, de ambos os povos fez um. A sabedoria dos gregos, ela cai por terra diante da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, somos corpo, alma e espírito. E você sabe o que é isso, mas sabe o que significa? Porque quando a gente está aprendendo sobre a palavra vida, a vida é o corpo, sim ou não? É ou não é? A vida também não são seus sentimentos, o que você sente não é a sua vida? E a vida também não é o espírito? Porque quando o sopro de vida ele é dado, o espírito é entregue a Deus que o deu, a carne volta ao pó, como era antes. Então veja, se você não tiver esse entendimento, talvez você não consiga compreender o que é salvação e você não entenda a dimensão da graça de Deus que foi conquistada na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. E é por causa dele, do nome dele, que você está aqui nessa noite, que eu estou aqui nessa noite, que essa igreja existe e que nós temos uma salvação que foi conquistada. E aí, quando eu entendo que salvação, ela não acontece apenas para a eternidade, até porque a eternidade, ela começa... Ela só não tem fim. O infinito que eu vou viver, ele começa quando o Espírito do Deus infinito entra dentro de mim, e o Espírito do que é eterno entra dentro de mim. Eu tive um início, eu tive uma data de nascimento, Ali começou a minha vida, o meu início começou ali. A data de nascimento, que é um pouco mais recente do que a minha irmã mais velha, a data de nascimento marca o meu início, onde eu comecei. Você nasceu, é o teu início, mas o teu fim, ele pode ser agora um fim que vai estar com o endereço de Deus e pode estar com um endereço longe de Deus. Isso você é quem vai definir através daquilo que Deus lhe autorizou a fazer, que é a confissão de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você crê. Então veja, quando eu entro na vida, alguma coisa é gerada dentro da barriga da minha mamãe, E todos os que estamos aqui nascemos de uma mulher.
do gênero feminino, macho e fêmea os criou. Ninguém aqui nasceu de nenhum outro tipo de nascimento. Todos nasceram da fêmea, da mulher. Todos nós temos mãe. Todos nós fomos gerados por uma mulher que nos gerou dentro dela, e chegado o tempo do nosso nascimento, ela deu a luz, deu a vida, e a vida veio. E a vida apareceu, e a vida aconteceu. Essa vida, a Bíblia chama de bios, ou bios. Daí a palavra biologia, o estudo das coisas vivas. Né? Biotecnologia, a tecnologia das coisas vivas. Então esse bios, ou essa vida, ela se reflete biblicamente ao corpo natural. Veja Lucas, capítulo 8, versículo 14. Entenda a vida, e aí você vai entender o que é a salvação, que vem pelo Espírito da vida. Lucas 8,14 diz assim, falando sobre a parábola do semeador: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Quando esse texto está falando da vida, está falando do curso natural do nosso corpo, da nossa vida física. Jesus usa essa expressão vida, bios, quando ele fala que tem alguns que ouvem a palavra, mas são sufocados pelo corpo. O que seria ser sufocado pelo corpo? Isso te remota algum entendimento? Isso explica alguma coisa para você? Alguns são sufocados pelo que é natural, pela natureza. Talvez a gente pudesse colocar aqui, nesses que ficaram sufocados, os que estão buscando os prazeres do corpo. Nesses que estão sufocados, os que, através de uma enfermidade física, agora são sufocados pela tragédia da enfermidade na bios, no corpo físico. São aqueles que ficam sufocados pelas preocupações, pelo excesso de prazer que tem no corpo, pelo excesso de benefício que esse corpo físico tem. Sufoca a vida, sufoca a vida. Não tem pior consequência do pecado do que essa, de que a própria vida sufoca a vida. É desafiador quando você descobre isso, porque se você vive a vida bios, a vida natural, você vai correr atrás das coisas naturais da vida natural, achando que elas vão trazer para você vida, mas a vida natural, ela vai sufocar a sua vida. Compreendeu isso? Estamos juntos? Amém? Seguindo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ainda falando da vida natural, da vida física, ao que a Bíblia chama de corpo natural, bios, o corpo natural. 2 Timóteo 2,4, o texto diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios naturais da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, né? Quem aqui é soldado ou já foi soldado, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Soldado no quartel quer? Quer trabalho. Não dá para eu estar no meu trabalho, que eu fui alistado, que eu fui designado, e me preocupar com outras coisas. Não dá. Eu tenho que estar atento àquilo ali que eu estou fazendo, àquele negócio. Então veja, esse texto é usado para mostrar sobre os negócios da vida. A vida natural, ela é cheia de negócios, cheia de transações, cheia de sonhos, de planejamentos, de compras, de venda, de projetos, de passagens, de viagens. São coisas da vida, negócios da vida, e que a gente vai ter que passar por eles. A grande dificuldade para a compreensão da verdade da salvação é que, em algum momento, os negócios dessa vida civil nos envolvem tanto e de tal maneira que a gente já não consegue agradar a nossa própria vida, a qual nós fomos alistados, porque quando Deus te chamou à existência, Ele te chamou para você viver. Ele deu a luz à sua vida para que você pudesse viver. Jesus fala isso: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas parece que a própria vida, além de sufocar,
ela também agora ela nos envolve com os negócios que ela oferece, e esses negócios que a vida civil oferece acabam nos fazendo desagradar o dono da vida. Então veja, quando você ouvir a expressão corpo, alma e espírito, biós, corpo, está falando da vida natural, dos negócios desta vida, dos prazeres dessa vida, das coisas que o nosso corpo pode experimentar e viver e que podem sufocar ou nos envolver de tal maneira que vão roubar de nós as nossas próprias vidas. Lendo Provérbios, capítulo 5, que é um texto, 5 ou 4, foi ontem ou hoje, acho que foi hoje, capítulo 5, que fala sobre a infidelidade de um homem com a mulher da sua mocidade, né? E esse texto, é o tipo de texto que eu gosto de ler para a Drica, né? Que é um texto que fala do relacionamento homem e mulher. Considero que seja sábio você, homem, pegar e ler esse texto com a sua esposa, é bom, né? É interessante, sobretudo no aspecto biós daquele texto que está ali falando. Mas esse texto vem falando ali sobre a infidelidade daquilo que promoveu para você vida. E então a gente vê o que? Ali em Provérbios, o adultério, a traição, essa infidelidade, essa incapacidade de se manter no lugar daquilo que te deu a vida, como uma facada que a própria pessoa dá na sua própria vida, buscando vida. Olha que coisa louca! Buscando vida, eu mato a minha vida em nome da vida. Vocês podem perceber que a palavra é a mesma, mas o sentido da vida são sentidos completamente distintos e que muitos não conseguem compreender, e em busca da vida, em busca da alegria, eu já não aguento mais essa mulher, eu já não aguento mais esse homem, eu já não aguento mais esse casamento, eu tenho o direito de viver. Em busca daquilo que se entende por vida, você apunhala a sua própria vida. São os negócios dessa vida. Os cambalachos, as transações, as trocas que nós fazemos nessa vida. Vamos lá. Vida natural é isso, mas isso não é a vida completa. Ainda tem outra palavra que, além de biós, é a psique. A psique, a gente entende melhor, né? Da onde vem a palavra psico. O psique é esse prefixo que tem a ver com aquilo que faz parte do sentimento. Psicologia, o estudo da alma, estudo do sentimento, estudo daquele intelecto emocional, né? Vamos dizer assim, a vida mental, o estudo da capacidade de pensar, de sentir, psicologia, porque psique é isso. É essa vida que a gente sente ela, né? A Giovana estava aqui no Ministério de Louvor, querendo ministrar, não conseguindo cantar, porque a sua alma estava profundamente, né, envolvida com o Espírito de Deus, e agora o choro não deixava que ela cantasse, porque ela estava sentindo. Na vida a gente sente. Os mais antigos já ouviram aqui uma pregação minha, que eu preguei há muito tempo, fundamentada naquele profeta Roberto Carlos, né? Vocês lembram? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu peguei essa música, né? E eu vivi um momento lindo aqui na igreja com os irmãos no dia, né? Um momento lindo de dizer que o sofrimento, ele é tão bom quanto a vitória. E aí, na época, eu me lembro, e olha, impressionante, está voltando aqui o que eu preguei, me veio aqui aquele filme Clique, e eu falei do filme Clique, que o camarada, tem muitos anos, os mais antigos vão lembrar, o camarada pegava um controle remoto aí, especial, e ele pulava os problemas, até que ele pulou tantos problemas, que o controle remoto, ele aprendeu a pular os problemas, e quando ele viu, a vida dele tinha acabado. E qual é o moral da história do filme? Os problemas são a nossa própria vida. Então vamos viver os problemas. Então vamos viver as emoções. Melhor do que não ter problemas é ter vida. E se a vida faz parte dela ter problemas, vamos vivê-la. Então a psique é isso. É aquilo que eu sinto. É aquilo que eu trago para minha mente como vida. Só que entenda uma coisa. Psique e biós não são interdependentes. Elas são unificadas no ser.
Não tem como eu tratar a psique sem tratar o corpo. Não tem como eu tratar o corpo sem tratar a psique, porque os dois são uma coisa só. E por isso que é necessário a compreensão da doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se a gente fosse usar a matemática, não é 1 mais 1 mais 1, mas é 1 vezes 1 vezes 1. Quanto dá 1 vezes 1 vezes 1? Isso, a definição da Trindade é essa. E como nós somos a imagem e semelhança, então não pense que você vai ficar livre dos problemas da psique se o seu corpo sofre. Não pense que você vai ficar livre dos problemas do corpo se a sua psique sofre. Inclusive tem um negócio aí que é somatizar. Que é, soma é uma das palavras que diz respeito à carne. Ou seja, você vai trazer o que é do pensamento e vai jogar na tua carne. Estou com dor de estômago porque eu estou tão nervoso. Meu Deus do céu. Porque dá nervoso é o corpo reagindo. É o corpo trazendo aquilo que é da cabeça. Né? Então veja, não pense que é possível dissociar um do outro. Isso é um engano. Eu vou trabalhar a minha alma, eu vou trabalhar o meu corpo. Não dá. Você pode estar com o corpinho trabalhado, saradinho, bonitinho, saudável, a biose em dia, a sua alma redondinha, mas se o seu espírito não estiver resgatado pelo Senhor, tudo vai por água abaixo. É onde eu quero chegar com você. Então veja, a psique, Mateus capítulo 10, verso 39, diz assim, Mateus 10, 39, quem acha os seus sentimentos, o seu raciocínio, a sua inteligência emocional, quem acha a sua psique, perderá. E quem perde a sua psique por minha causa, encontrará. Posso dizer uma coisa para vocês? Pentecostais? Uau! Quem acha a sua alma, perde, e quem perde a sua alma, seus sentimentos, suas razões, seus direitos, seus motivos, suas raivas, suas fúrias, quem perde isso, encontra a vida de Deus. Então veja, Mateus capítulo 26, versículo 38, outro texto que nos aponta para a psique, para explicar a diferença entre psique e biós, para explicar o que é a vida, para explicar o que é a salvação, para explicar que a salvação é consequência do Espírito de Deus, que é o selo do Espírito de Deus, que nasce na hora que você se converte. Então disse-lhes então, a minha psique está profundamente triste. Quem falou isso mesmo, queridos? Quem falou? Jesus falou isso. Quem falou que a minha alma está profundamente triste? Quem falou? Hã? Isso me deixa num problema sério, né? Amém? Crente, presta atenção aqui. Se Jesus ficou triste, puxa vida, eu também posso ficar triste? Entenderam? Estamos juntos? Tem crente que vem para a igreja e busca Jesus para se eliminar da tristeza, mas Jesus mesmo se entristeceu. Por isso que a tristeza faz parte da vida, a alegria faz parte da vida, as emoções, os altos e baixos, isso compõe a beleza dessa dinâmica, dessa coisa louca. E olha que tem gente que tem uma vida louca mesmo, chamada vida. Gente que tem uma vida que hoje está aqui, amanhã está ali, outro dia está colar, outro está... Misericórdia, quanta loucura! Essa é a beleza da vida. Então Jesus, ele vira e fala, a minha psique está triste, a minha alma, os meus sentimentos, eu estou arruinado, eu estou acabado. Se essa Bíblia fosse revista e atualizada no século 21, eu estou em depressão. Jesus falaria isso. Estou deprimido. Aí alguém falaria, mas então Jesus é bipolar, né? Porque a horas ele está alegre, a horas ele está triste. Está na moda, os nossos termos da moda. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza que mata o corpo. A tristeza da alma mata o corpo. A esperança adiada, diz Provérbios, faz adoecer o corpo, a vida. Então veja, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Ou seja, Jesus fala, a minha psique, ela pode se entristecer. Mas e daí?
Eu continuo sendo quem eu sou, eu continuo tendo a essência que eu tenho, eu continuo sendo Jesus, o Filho de Deus. Eu não mudo porque eu estou triste, eu não mudo porque eu estou numa tristeza mortal. E foi nesse texto, nessa passagem, que Jesus tem uma tristeza tão profunda, que ele chora tão intensamente, que o seu suor, ele se transforma em sangue. De tanta intensidade que a sua alma, que a sua psique, que a sua vida emocional produziu no seu próprio corpo. Então veja, Jesus venceu isso? Sim ou não? Jesus venceu isso? Sim ou não? Se ele venceu, nós também venceremos. Aleluia! Em nome de Jesus, nós podemos vencer a tristeza. Por pior que ela seja, por mais intensa que ela seja. Talvez você, com seus argumentos, com a força da sua destruição, do auto-sabotador que existe dentro da sua vida, você queira insistir em ficar triste. Mas Jesus venceu a tristeza mortal. E se ele venceu, você também vencerá, em nome de Jesus. Então essa psique, que faz parte da vida, é o que nós chamamos de emoções. Alma, bios, corpo, psique, alma. Agora tem o espírito. Para o espírito, tem duas palavras, e eu vou me ater mais a uma, a palavra pneuma, sopro. Você pode até olhar lá em Gênesis, que quando Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra, meteu a mão no trabalho lá. Há quem diga que todos os outros atos criativos de Deus vieram através da sua palavra, mas o homem, ele botou a mão e falou, mostrando que o homem é algo mais excelente que todo o resto da criação. Então, o Deus soprou fôlego de vida, Gênesis 2,7, em narinas, e o homem se tornou ser vivente. O espírito que é soprado na narina, esse sopro, é chamado Zoe, que é a vida de Deus. João, capítulo 6, versículos 53 e 54, diz assim: Jesus lhes disse a verdade, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem, ceiamos hoje de manhã, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão Zoe em si mesmos. Não terão. Se você não entender que Jesus morreu na cruz e que a carne dele foi destruída no lugar da sua destruição e que o sangue dele foi derramado no lugar do seu sangue que deveria ser derramado, você não terá vida dentro de você. Veja, o Zoe de Deus só é liberado para aqueles que têm o entendimento do que o Filho do Homem fez na cruz do Calvário. Verso 54, e todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a Zoe. Vida eterna, são duas palavras, mas lá no original, pode consultar lá, BibleHub.com, é um site em inglês, mas é onde eu faço todos os meus estudos de grego e de hebraico, a linguagem original que amplifica o conhecimento do texto para além das traduções, NVI que nós estamos usando, King James que de vez em quando eu uso, Almeida Revista e Corrigida, são traduções, são vieses, tá certo isso? Que os autores vão encontrando para traduzir, mas quando eu quero ampliar o texto, eu vejo a palavra que foi usada, procuro em inúmeros outros textos bíblicos, onde aquela palavra foi usada, que eu consigo entender o que se quis dizer com aquela palavra, e que talvez a tradução, ela não é equivocada, mas ela fica limitada àquilo que o autor fala. Quando ele diz vida eterna, ele está falando Zoe. Então, todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, tem o Zoe, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe por quê? Porque aquele que entendeu que em Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, se converteu, recebeu o selo do Espírito, e é esse selo do Espírito que vai levar você para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Salvo é aquele que entende o que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Filhos e filhas convertidos são filhos e filhas que entendem o Zoe de Deus, a vida de Deus, o que o Espírito de Deus fez dentro do homem.
e que gera a vida eterna. Então, pregar sobre salvação não é uma possibilidade da vida do homem e da mulher de Deus. É tudo o que nós temos. Porque Paulo chega a dizer em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo for limitada apenas às coisas desse mundo, é loucura, nós somos infelizes. Porque o Espírito de Deus tem algo que ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos o povo da esperança, queridos. Nós somos o povo da fé, queridos. Nós somos o povo que fomos chamados para permanecer crentes, crédulos em fé, mesmo quando todas as coisas, como diz a canção, dizem não. Quando tudo diz que não, sua mão me encoraja a prosseguir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim. Eu vou para o céu. Ou como diz o Lázaro, ainda bem, eu vou morar no céu. Porque veja, se eu perco a perspectiva da salvação, a minha vida sai do céu e vem para esse mundo, aí o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar homens que traem, eu vou encontrar mulheres que traem, eu vou encontrar homens que roubam, eu vou encontrar homens, eu vou falar homens, mas eu estou me referindo à humanidade, sem querer ser machista, não é essa a minha intenção. Mas quando eu encontro a minha humanidade, eu perco o sentido de ajudar alguma outra pessoa, porque eu vejo nela interesse, porque eu vejo nela que ela quer se dar bem, porque eu vejo nela que ela não quer fazer o que tem que fazer e sobra para mim, porque eu vejo nela propósitos que não são os meus. A minha vida, ela perde o sentido. Salomão, um cara rico, um cara que tinha tudo, um cara que não tinha falta de nada, ele bota a mão na cabeça e fala: é tudo bobagem, a vida é fútil, a vida ela não tem sentido. Porque ele perdeu a perspectiva da sua salvação. Porque ele perdeu que aquilo que estava preparado para ele era muito mais do que aquilo que a vida poderia nos dar. Por isso o apóstolo Paulo fala, por causa dessas coisas, diante dessas coisas, nós somos perseguidos, mas não desanimamos. A gente tem aborrecimentos, a gente fica perplexo, a gente traz até no corpo as marcas de Cristo, mas isso não nos derrubará, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. E como Jó, a gente pode dizer, no fim, Ele se levantará e eu verei a Deus. Aleluia! É o zoé de Deus. Não troque a sua conversão, ou não se reconverta de volta para o mundo. Não se reconverta de volta para o lugar que você já saiu de lá. Não volte para a lama que era suja, e você falou, é suja, mas não quero. Não volte para aquela sujeira, o cachorrinho vai lá, a Bíblia fala, o cão voltou para o seu próprio vômito, é uma expressão pesada, forte, mas ninguém quer voltar para a imundície. Mas tem gente que depois de convertida está se reconvertendo para buscar vida fora da vida. Para buscar vida numa coisa que sufoca a vida. Para buscar vida numa coisa que destrói e mata os negócios dessa vida, que te iludem. Eu sempre fui um homem de negócios, sempre fui próspero nos negócios, mas os negócios da vida matam pessoas. Algumas pessoas falam, mas por que você teve coragem, abandonou tudo, largou tudo? Porque eu vi o fruto daqueles homens de negócios que tinham tudo. Eles tinham tudo, mas não tinham nada. Eram sufocados e mortos. Eu falei, eu não quero isso, eu quero vida. E a vida eu encontrei aqui, na igreja, falando da verdade, da palavra da verdade para você. E por isso eu estou aqui, queridos. E eu tenho o privilégio de fazer esse ministério, essa obra. Para mim é uma honra, é uma alegria. Para mim aqui a vida, e a vida está se revelando. Mas tem gente que esquece da sua conversão e volta atrás. Voltar para onde? Pedro falou, de jeito nenhum. Para onde eu iria? Eu vou voltar para que lugar? Eu vou para onde? Vou fazer o quê? É tipo assim, você sai de casa. Daqui a pouco morre seu pai, morre a sua mãe. E aí agora você vai voltar. Voltar para onde? Já não tem mais. Acabou. Passou.
Então, quando Pedro vira para Jesus e fala, para onde que eu iria? Acabou, eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais para onde voltar. O meu lugar é aqui, esse é o lugar que eu quero estar, no lugar onde permanece a tua glória. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, o lugar onde permanece a tua glória. A vida de Deus, ela vai gerar dentro de você vida que vai te fazer viver. E a vida de Deus, ela é fruto da conversão, que é fruto da graça de Deus e que te dá autoridade para se manter vivo, mesmo no mundo cheio de morte. Por isso a Bíblia fala, 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro. Você vai continuar vivo. Você vai continuar vivo. Então, para encerrar, eu quero ler com você João, capítulo 3, versículo 31 até 36, que fala sobre o Zoe, que é esse sopro da vida de Deus que acontece quando a vida de Deus vem habitar dentro do coração do homem. Isso sela para a salvação eterna. Mas a salvação eterna não começa quando você morre. A salvação eterna começa desde aqui e agora. Desde esse tempo, do hoje, do dia que se chama hoje. A esperança renova, a esperança liberta, a verdade renova. O Espírito Santo de Deus, quando eu chego mais perto, eu tenho menos medo. Quando eu chego mais perto, eu me sinto mais amado. Quando eu chego mais perto, eu me sinto mais confortável, com maior segurança. Canção que Deus deu para Evelyn, mas uma inspiração do Espírito Santo, de alguém que entendeu que sem Deus não dá para chegar a lugar nenhum. Como que eu vou me reconverter e abandonar isso que eu descobri um dia? Para onde que eu vou voltar? Para onde? Então veja, João capítulo 3, versículo 31 a 36 diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. 32. Ele testifica do que tem visto e ouvido. Está falando de Jesus. Mas ninguém aceita, ninguém acredita. Ninguém fala, você viu? Ninguém aceita esse testemunho de que viu. Mas aquele que aceita esse testemunho, o testemunho que Jesus falou, confirma que Deus é verdadeiro. Verso 34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Ele, Deus, dá do seu Espírito. O mundo não dá a vida que Deus dá. Não se turbe o vosso coração, porque a vida que o mundo dá tem limite. É o limite do prazer do tamanho do seu cigarro de maconha. É o limite do prazer do tamanho do sexo que você vai ter. É o limite do prazer da bebedeira que você vai ter. É o limite do prazer que o teu corpo vai ter com a descarga de adrenalina ou com aquela emoção que você sente. Mas a vida de Deus não tem limites. Não volador como o mundo a dá. É uma vida zoe de Deus. Deus dá seu Espírito sem nenhum limite. É vida em abundância. É vida que não acaba mais. É vida. Por isso que a Bíblia fala, vamos buscar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está resumido ao Espírito de Deus. Quem tem o Espírito tem a vida. Quem tem o Espírito tem o reino. Quem tem o Espírito tem a salvação. Quem tem o Espírito glorifica a Deus e testifica de que Deus é verdadeiro. Verso 35, o Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos. E para terminar, quem crê no Filho tem a zoe de Deus. Quem crê em Jesus, crer em Jesus, tem a zoe de Deus. Já quem rejeita o Filho, não verá a zoe de Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí você fala, Deus está me ameaçando. Eu vou te ensinar uma coisa sobre a ira de Deus. Ira de Deus é a ausência da sua graça. Ira de Deus é quando Ele se afasta e te deixa por conta própria. Sabe por quê? Porque sem mim, Jesus falou isso, nada podeis fazer. Então quando a gente está sem Deus, nada dá certo na nossa vida.
A vida que você acha que está vivendo, ela por fim se revelará que ela está te matando, que ela está te sufocando, que ela está te envolvendo, que ela está te prendendo, que ela está te levando para destruir a vida. E vida que é vida não destrói vida. Vida que é vida, gera vida. A vida de Deus está perto daqueles que estão perto de Deus. A ira de Deus é o distanciamento da presença de Deus. E a pergunta que você precisa se fazer é: você quer ficar perto ou você quer ficar longe? Porque Jesus te convida: vinde a mim, todos que já cansaram dessa biós, dessa psique, e que estão lutando pela zoe. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Venham até mim e vão aprender da minha vida e vão encontrar descanso. Descanso para a sua biós, para a sua psique. Só a zoe traz esse descanso. Só a vida de Deus alivia a alma. Só a vida de Deus satisfaz a alma. Só a vida de Deus resolve. Só a vida de Deus te faz continuar de pé quando tudo diz que não. Quando todos querem te afundar, a vida de Deus diz para você: não temas, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Sabe, queridos, se eu pudesse, eu me convertia de novo, e 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 de novo. E eu encerro com Colossenses 1:27. Essa mensagem que continua na quarta-feira. Começou de manhã, continua na quarta-feira. Colossenses 1:27 diz assim: a eles, a mim e a você, Deus quis dar a conhecer, entre gente que não acreditava em nada, eu e você, gente que não tem a herança do judeu, gente que não tem aquela natureza do judeu, gente que não acreditava, gentios, eu e você, Deus quis dar a conhecer a gloriosa riqueza desse mistério. E qual é a gloriosa riqueza desse mistério? É Cristo em nós, Cristo em você, a esperança da glória. Quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração, você não tem dúvidas que você tem a salvação e de que você vai morar por céu. E quanto mais perto do céu, e quanto mais perto do Espírito, aí eu me sinto mais... Aí a vida biós, a vida psique, ela vai te atordoar, ela vai te atormentar, ela vai dizer que você não consegue, ela vai dizer que você não presta, ela vai dizer que ninguém te amou, ela vai dizer que está tudo errado, ela vai dizer que você é um derrotado, ela vai dizer que você é um fracassado. E aí você vira para isso, para a sua psique, para a sua biós e fala: mas eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, e se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço, eu corro, eu pulo, eu salto, eu sou como o rei Davi, eu tenho vitória em todas as coisas da minha vida, porque é o Espírito que está em mim que me dá a vitória pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que escolheu viver dentro do meu coração. Aleluia! Isso é demais. Não retroceda, não volte atrás, não abra mão da sua fé, não procure vida fora da vida. As palavras que eu lhes dei são palavras de vida e vida